Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Simone e eu tô fazendo esse vídeo para o 7º ano, tá? Eu espero que vocês estejam bem nesse momento de pandemia. Vocês têm que ficar em casa, ficarem seguros, cuidarem de si, cuidarem de suas famílias, certo? Eu estou com muita saudade de todos e espero que a gente consiga se ver em breve. Hoje, na aula passada, a gente falou um pouquinho dos povos pré-colombianos, os incas, astecas e maias, tá? Hoje a gente vai falar dos povos existentes no Brasil na época da chegada dos portugueses na América, tá? Em 1500. A gente já estudou as navegações portuguesas, né? Um pouquinho das navegações, e agora a gente vai estudar que povos que estavam aqui no Brasil na época do descobrimento, certo? Então, vou começar falando para vocês. Primeira coisa que a gente ouve muito falar no termo índio, né? O índio. Então, hoje a gente já, com os novos estudos de indigenistas, de pessoas, antropólogos, etnólogos, né, que são estudiosos que estudam essas populações, já se tem um consenso de que não é correto a gente falar o termo índio, tá? Porque o termo índio é um nome que o europeu deu para esses povos, para essas populações, né? E não é o termo que as populações se têm. Então, eles têm os seus nomes dados por eles mesmos, e esse termo índio, às vezes, ele é carregado de significados pejorativos e preconceituosos, como, por exemplo, o índio é preguiçoso, o índio não quer ganhar dinheiro, o índio é bobo, é fácil de manipular, né? Então, e os portugueses, quando chegaram aqui em 1500, também acreditavam que estavam chegando na Índia, né? Porque estavam procurando uma rota para as especiarias da Índia. Então, os portugueses, europeus e também os espanhóis, quando chegam na América, como Cristóvão Colombo, vão nomear esses povos, essa infinidade de povos de índios. Então, é um nome pejorativo, a gente procura não usar. Mas, olha, que nome então que a gente usa? A gente pode usar povos originários, povos nativos do Brasil, né? Nem o termo Brasil existia, o nome Brasil também vai ser dado pelos europeus por conta da árvore pau-brasil, que existia aqui em abundância e era de cor avermelhada, então Brasil quer dizer avermelhado, tá? Então, gente, a gente procura usar povos originários. Então, nos textos que eu mandei para vocês, a gente vai usar muito o termo povos originários, certo? Então, vamos falar um pouquinho. O Brasil hoje, ele possui uma diversidade de povos originários, né? Com diversas línguas, diversos costumes, diversas organizações sociais, tanto na parte de floresta tropical, como na Amazônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso do Sul, Acre, como no litoral, tá? Embora a população do litoral praticamente desapareceu desde a chegada dos europeus, tá? Atualmente existem mais de 200 tipos de línguas faladas por esses nativos, né? Eles somam mais de 300 etnias diferentes, tá? Atualmente a gente só tem 800 mil, né? 850, eu acho, mil pessoas indígenas, né? E isso é um número bastante assustador, porque na época que os portugueses chegaram, a gente tinha só aqui no território onde hoje é o Brasil, em torno de 3 milhões de nativos, né? No continente da América, a gente tinha em torno de 6 a 8 milhões de pessoas nativas, né? Com diferentes civilizações, seja com os maias, que já tinham desaparecido, mas os incas estavam em plena expansão, os astecas estavam em plena expansão de civilizações extremamente complexas, como a gente já viu, tá? Então, essa população ela foi dizimada pelo homem branco, né? Eles chamam a gente de homem branco ou de ocidentais, né? Como que essa população foi dizimada? Com diversos conflitos por terras, por produtos que os índios detinham, como exploração para produzir borracha, exploração para produzir castanha, foi dizimada
com a guerra, diversas guerras feitas contra os indígenas, né, para tomar as terras, e também com doenças e com a escravização, tá? E os portugueses escravizaram amplamente os povos indígenas. Hoje os povos indígenas, eles lutam para sobreviver, tá? No texto que eu dei para vocês, eu falo de 2 grupos especificamente, que estavam aqui na época da chegada dos europeus. Ainda existem esses grupos, mas com um número bem reduzido, tá? Eu falo dos Cambeba e dos Tupinambá, tá? Então eu vou botar aqui um pouquinho. Opa! Cambeba. Não entendeu. Aqui, Cambeba. Então aqui. Os Cambebas é um grupo indígena que habita o rio Solimões e o rio Negro, que são 2 importantes rios afluentes do rio Amazonas, lá no estado do Amazonas, tá? Ó, hoje só tem 780 pessoas do grupo Cambeba no Brasil, segundo o censo de 2010. Agora, em 2020, já deve ter mais a população deve ter aumentado um pouquinho, não muito, tá? Talvez esteja em 800 e um pouquinho mais. Os Cambeba, gente, é uma população que habita ao norte do Brasil, também eles habitam o território do Peru e também são conhecidos como Omágua, tá? Tá ali no textinho de vocês. Essa população, ela vivia em aldeias, né? Cada aldeia tinha um líder, que era um chefe ou um cacique. Ou poderia ter um líder geral de várias aldeias, né? Que os europeus vão chamar esse líder geral de rei. Então, eles tinham um sistema político que era o cacicado, tá? Que era o cacique que liderava uma aldeia ou várias aldeias, ou liderava alguns grupos, tá? Vamos chamar de cacique supremo. Os europeus, eles vão ter bons contatos com os Cambeba, mas isso não permitiu que eles vão ter bons contatos, mas ao mesmo tempo os Cambeba vão ser catequizados, né, cristianizados, também marginalizados pelos europeus. Um diferencial dos Cambebas, e eu botei essa imagenzinha aqui, que é muito interessante, que os Cambebas, eles eram muito bons na fabricação de tecidos, e isso interessava os europeus, né? Olha essa gravura desse indígena com tecidos, e não era pouca coisa não, galera, era bastante coisa. Eles tinham essa boa feitura dos tecidos, né? Também manuseavam armas, tá? E os Cambebas, eles faziam comércio, então eles eram muito bons em fazer comércio, né? Coisa que os europeus achavam que os povos indígenas não tinham, né? Na visão dos europeus, eles eram muito bons na questão comercial. Eles vendiam tecidos, faziam trocas, tá? E agora eu vou falar de um outro grupo que eu coloquei para vocês ali, que são os Tupinambás. Os Tupinambás, pessoal, talvez foram um dos primeiros povos que tiveram contato com os europeus, porque eles estavam no litoral do Brasil, todo o litoral sul, sudeste, litoral da Bahia, onde hoje é a Bahia, né? Os Tupinambás, eles não tinham divisões sociais, então cada pessoa exercia algumas funções. Então tinha o pessoal que cuidava da agricultura, os guerreiros, mas eles tinham um líder espiritual, que era um xamã. Essa pessoa, ela se dedicava especificamente para os rituais religiosos, para as práticas de medicinas, fazer chás, fazer infusões com ervas. Mas essa pessoa não tinha poder, assim, digamos assim, como se fosse um padre ou se fosse um pastor. Essa pessoa, ela não tinha poder político no grupo e muito menos poder religioso. Ele só era o xamã, a pessoa que tinha contato com os espíritos, com os deuses, com as divindades, tá?
Nos Tupinambás, e essa pessoa que eram os xamãs, né, que podia ter mais de um xamã, eles eram consultados para assuntos quando tinham que tomar alguma decisão, são os anciões. Os indígenas, a maioria dos povos indígenas, dos povos originários, eles têm a questão dos xamãs, de consultar os xamãs para fazer previsões ou tomar decisão. E havia... Ai, eu não acredito. E havia uma... Eu vou ter que parar. Gente, eu vou parar e continuo no próximo vídeo, continuando falando dos Tupinambás, tá? Vamos fazer 2 vídeos sobre o conteúdo do 7º ano.